um pouquinho sobre quebra de simetria. Vou dar um exemplo de quebra de simetria. Um exemplo simples, que só é válido no contexto da super-PLD. Vou mostrar porque que se a gente pegar modelos com uma simetria interna, essa quebra não vai ser válida, mas é bom para dar uma clarificada na ideia. Tá? Então vamos relembrar aqui, né, quais eram os modelos, a ação. Né? A gente tinha a ação de matéria, a gente dividiu em dois pedaços, né, o S0, que é a parte cinética, era dado isso aqui, né? Z o campo escalar, perdão, o campo complexo. A gente tem ferro de Majorana, e campo auxiliar. Bem simples. A segunda parte, né, seria a parte de interação da matéria com ela mesma, seria dada por isso aqui. Mais potencial. Aqui. Mais right, onde W é uma função de Z, W bar é o complexo conjugado desse negócio, né? É isso, W barrado é simplesmente complexo, se eu colocar o Z com Z barrado. Então a gente tem esse campo complexo, esse ferro de Majorana e esse campo auxiliar. Ok? A gente também tem, da parte de gauge que a gente comentou ontem, a gente tem a seguinte ação. Vou colocar do lado de cá, eu quero manter ela aqui como integral x quarto e F mini menos 1 e a parte cinética do fotino e mais uma vez, né, vamos auxiliar, nesse caso vamos auxiliar o campo real, campo escalar real. E a gente quer tratar um modelo onde os campos de matéria e os campos de gauge interagem. Então, a primeira mudança que a gente vai ter que fazer é introduzir a derivada covariante. Né? A gente vai admitir que esses campos complexos aqui, esse campo de Majorana, eles vão admitir uma transformação em fase local. Okay? A gente tem um problema, né? A gente já viu que esse ferro de Majorana ele não consegue formar uma corrente vetorial. Né? Então, esse objeto aqui não é zero. Né? Todo campo de Majorana. De forma que a gente vai ter que duplicar o número desse ferro de Majorana para escrever o ferro de Dirac. Né? Então a gente vai introduzir índices aqui, índices A, ok? Onde A vai ser igual a 1 e 2. Tá? É mais simples, poderia ter mais, mas mais simples seria duplicar. E com essa estrutura, com dois campos de Majorana, a gente escreve os
novo de Dirac que pode formar uma corrente desse tipo. Ok? Vamos criar isso aqui vai ser diferente de zero. Com isso a gente pode trocar essas derivadas por uma derivada covariante. Ok? Onde essa derivada covariante é a derivada comum mais I a carga da informação vezes o campo AMI, que no caso está relacionado com as meninas. Então esse campo vai entrar aqui, interagindo dessa forma, só que no momento que a gente coloca esses derivados covariantes, a gente ganha um termo a mais, de forma que essa ação não vai ser mais invariante sobre supersimetria, o que obriga a gente a introduzir um outro termo que a gente vai colocar aqui, vou chamar de S, exatamente para cancelar esses termos a mais que aparecem nas derivadas covariantes. A gente não vai mostrar que essa ação inteira é invariante, é bem complicado, mais de uma aula, com certeza, provar isso. Mas, sim, se alguém quiser também provar, faz esse termo a mais, vai ser dado por isso aqui. Aqui é CA, tem CA, mais menos CA, C barrado A, right, lambda, mais D barrado A, ZA. Com esse termo a mais, e obviamente, da mesma forma que a gente introduziu uma derivada covariante aqui, lá nas transformações de supersimetria tinha derivada. Essa derivada também vai virar uma derivada covariante. Então a gente vai ganhar novas transformações. Essa ação é para a matéria ou é para o indústria? Essa, ó, para você ver aqui, ó, você tem aqui fotinho, que é da parte de gauge. Esses dois aqui são na parte de matéria. Então, no final das contas, é uma componente de interação entre os dois setores. Exato. Essa parte vai fazer a ligação entre os dois setores. Okay? Claro que aqui também tem, né? A derivada covariante vai introduzir o y no campo do foco. Mas as transformações de supersimetria para essa nova ação, né? A soma de todas essas, soma de S0 mais S1 mais S superior em mil mais essa aqui, né? A gente pode mostrar que ela vai ser invariante sobre essa variação. Essa parte não muda, essa parte aqui já vai mudar, porque tem uma derivada. Tem A. Essa parte aqui muda bastante. Ganha um termo a mais. Esse termo só trocou a derivada usual pela derivada covariante. Só que aqui a gente ganha um termo novo. Não tinha, então agora isso vai misturando o setor campo auxiliar de matéria se transforma proporcional aqui ao fotinho. Isso é necessário para cancelar as contribuições que vem dali.
essas são as transformações do setor de matéria. E aqui, as transformações do setor de gauge. O fóton vai se transformar da mesma forma, não muda nada. O fotinho se transforma da mesma forma também. Correto? E campo D se transforma ou seja, a parte gauge não muda a sua transformação, só o setor de matéria que muda. Ok? Então, essa ação vai ser invariante sobre essas transformações aqui. Ok? Como eu já tinha comentado, esse termo aqui vai misturar o elétron com o fóton. Okay? Se por acaso esse campo do Z0 tiver um valor esperado diferente de zero, isso vai gerar uma mistura na massa. Okay? Esse termo aqui mistura os campos auxiliares, então você vai ter uma nova equação de movimento, né, para o D, por exemplo. A gente tira a equação de movimento para o D, vai ter que o D vai ser proporcional ao módulo de D barra D. Ok? É isso, essa é a lagrangiana da super QD mais geral possível, linear. E no caso de uma teoria normalizada, se você quiser fazer um cálculo super QD normalizado, né, é só você fixar o dado de Z como sendo ZA, alfa ZA mais ZA DB mais o nome da ABC ZA DB ZC. De forma que essa segunda derivada aqui, isso aqui é cúbico nos campos, né? Então a segunda derivada vai ser, deixa eu trocar isso, né? Aqui tem um índice A, aqui tem um índice A, vai ser derivada em relação ao ZA. Quando eu dupliquei, né, todos esses pontos estão duplicados. Aqui é AB, derivada em relação a ZA, e aqui em relação a CC. Então, se a gente utilizar aquilo ali, a segunda derivada vai ser igual a ΔB, que é uma constante, mais, dependendo da simetria desse tensor aqui de 3 índices, né, você vai ter algo do tipo 3 nome da ABC, acho que é o mais geral. Okay? De forma que esse termo aqui I barra AB aqui seja algo desse tipo. Esse ΔB aqui barra A e B,
beta é constante, tanto que significa algo relacionado a uma matriz de massa, okay? E V3 lambda ABC ZC si barrado A e si B. Algo como o equivalente de um cálculo. Em geral, o cálculo você tem isso, né? Você tem dois términos e um bóson aqui. Esse é o plano de um cálculo, gera um vértice triplo, né? Criado desse tipo. Um tipo de qualquer corrente. E também pode gerar, a princípio, uma quebra de simetria. Às vezes, se esse Z tem um valor esperado baixo de zero, você pode ter uma quebra de simetria. A princípio, esse beta aqui vai estar relacionado com a massa do Z. Nesse caso, se você integrar sobre o F, você vai ganhar aquela velha história, né? Eu já escrevi umas duas vezes no quadrado. Se você integrar sobre o FA, você vai, esses dois termos juntos vão gerar um potencial, tá? Que é A do A, A barrado A. Usando esse tipo de potencial aqui, a primeira derivada vai ser alfa A mais beta AB, duas vezes beta AB ZB mais, se eu não me engano aqui é 6, derivei duas vezes, se eu não me engano, tá? Aqui vai ser 3, então ABC e A vezes C. Isso vezes o erro tinha conjugado, né? Se é algo como modo. Então, o termo quadrático desse potencial me daria só abrir a conta, né? Fazer isso ao quadrado dele vezes o limitiano dele. Você vai ter algo proporcional do termo quadrático. Você vai ter esse termo, termo zero, com esse da termo de primeira ordem, vezes esse da termo de segunda ordem. Então, você vai ter uma contribuição disso aqui, vezes isso aqui, como uma massa. Então, você vai ter esse termo aqui contribuindo com uma massa de C, talvez, nesse sentido. Esse termo aqui ao quadrado também vai gerar um termo quadrático, então esse beta AC, beta CB também vai dar uma coisa proporcional à massa. Okay? Então esses dois termos, quando a gente abre essa multiplicação, uma configuração desses dois termos vão gerar uma matriz de massa também. De forma que esse camarada aqui e aquele lá sejam relacionados. Tá? Se não houver quebra de simetria, as duas matrizes de massa vão ser iguais. Se esse campo Z sofrer uma quebra de simetria, você vai ter um shift dessas massas, significa uma quebra de degenerescência, então bósons e términos, seus parceiros não terão a mesma massa. Mas isso vem por causa de uma quebra espontânea. Okay? Então esse aqui seria o modelo normalizado no mais geral. Obviamente, se a gente quiser algumas simetrias discretas, com paridade, tem que ver e tomar cuidado com isso aqui. Seria mais restrito. Talvez só a parte ímpar aqui seria zero, porque a derivada disso por paridade tem que trocar sinal, etc. Ok. Então, parando por aqui, tá? Esse modelo mais geral. A graça agora seria
calcular correções quânticas disso. E com esse modelo normalizado, a gente mostra que as divergências que tem na QED, por exemplo, elas se cancelam com muita facilidade usando a supersimetria. A supersimetria ela vai restringir esse problema de divergência. Tá? E é um dos motivos da supersimetria também ter sido implementada. Tá? Que ela diminui a divergência dos cálculos de Feynman. Tá? Mas a gente está falando só a parte clássica aqui, então eu não vou falar em detalhes sobre isso. Quem sabe no outro curso a gente toca nesse assunto. Então, agora eu vou falar sobre a quebra de supersimetria explicitamente. Tá? A gente vai introduzir um termo proporcional a D. É importante até que a gente tenha essa lagrangiana aqui também, não vou apagar ela, porque eu vou introduzir um termo novo que não modifica essas transformações, mas que vai gerar uma quebra da supersimetria. Okay? Vou parar só aqui, que é necessário que a gente tenha a ação inteira no nosso campo de visão para entender o que vai acontecer. Talvez só para não evoluir muito, a gente vai precisar só dessa ação. Bom, vamos lá. Existem dois métodos de quebra de simetria. A gente vai falar quebra. Existem dois métodos. A gente vai. Deixa eu falar, deixa eu analisar. A gente vai utilizar o método mais simples, que é esse aqui. Foi criado por esses caras de Fayet e Leopoldo. Jogando no Google vai aparecer Wikipedia sobre o que é arcaico, muitas coisas arcaicas, o pessoal trabalha com quebra de fluxo e mexe bastante com isso. O que acontece? O campo escalar ele se transforma da seguinte forma. A variação dele, né, nessa ação total é dada só reescrevendo, né? Ele se transforma dessa forma, né? Ele é proporcional ao fotinho e ao parâmetro de supersimetria. Isso significa que se a gente adicionar eu vou até colocar um nome aqui explícito, se a gente adicionar uma termo de quebra de supersimetria, a gente vai ver por que a gente chama de termo de quebra proporcional. Então, capa genérico aqui, né, com a dimensão de massa correta. Se a gente adicionar um termo dessa forma, na lagrangiana, como ele se transforma por uma derivada total, não faz diferença alguma do ponto de vista da ação. A ação vai continuar sendo invariante sobre supersimetria. Porém, no momento que a gente tira a equação de movimento dessa lagrangiana mais esse termo, né, a gente tira a equação de movimento para essa lagrangiana com esse termo, a gente vai simples, né? A gente vai ter esse termo aqui, esse termo aqui e esse aqui. Então a gente vai ter aqui D mais C barrado a DA mais kappa, isso vai ser igual a zero. Isso significa que D igual a kappa mais menos C barrado a DA.
O que significa isso? É que o vácuo não respeita simultaneamente, né, D igual a zero e Z igual a zero. Isso aqui ele não respeita. Se você admitir que o Z é igual a zero, o D vai ser exatamente K. E se você escolher D igual a zero, então esse quadrado aqui vai ser, você pode dizer que o Z seria a raiz de K. Então, a solução do vácuo, todos os campos igual a zero, não é mais multiplicada. Isso significa que apesar da Lagrangiana ser invariante por supersimetria, essa Lagrangiana total é invariante, o vácuo da teoria não é invariante. Ok? Uma consequência disso aqui, né, é que o fotino ele vai se transformar, né, entre outros fatores. Nesse caso aqui, ele vai ter um componente, ele vai ter uma componente da transformação dele dada por isso aqui, e kappa gama 5 epsilon, que é uma constante. Quando o campo se transforma por uma constante, é um shift, né? Você pode transformar ele por um shift. Isso aqui campos que têm esse comportamento são chamados campos de Boltzmann. Okay? Toda quebra de simetria tem associada a ela o campo de Boltzmann. No nosso caso, esse campo de Boltzmann, da quebra de estudo, vai ser o fotino. Eu até anotei aqui no finalzinho, eu vou citar teorema. Não é recitar, né? Para algumas palavras, mas a ideia é a seguinte: se a carga de uma simetria é conservada, ou seja, se elas são invariantes sobre essa simetria, no caso da supersimetria, a gente demonstrou, né, que existe uma carga conservada e tal, de caráter fermiônico, mas existe uma lei de conservação daquela carga. Mas o vácuo não é invariante sobre essa simetria, que é exatamente isso aqui. O vácuo não é mais invariante. Você pode fazer um shift no fotino aqui constante. Isso obviamente modifica, né? Você não tem mais o vácuo do fotino como sendo zero. Então necessariamente uma partícula sem massa aparece no espectro, assim como as componentes do bóson de Higgs. Né? O bóson de Higgs, quando quebra a simetria, a gente tem três componentes, três bósons de Boltzmann, que no caso de simetria da teoria de Gauge, essa partícula sem massa ela é, entre aspas, engolida pelo campo de Gauge. E esse campo de Gauge ganha um módulo longitudinal, que é a mesma coisa que ganha a massa. Então, no caso do bóson de Higgs, essas três componentes viram os módulos longitudinais dos bósons E0, W+, e W-. E esses bósons ganham massa. Nesse caso aqui, a gente tem o férmio de spin meio, que é um férmio de Boltzmann. Que é um pouquinho diferente, né? Qual o significado disso? O significado é que a gente pode fazer uma transformação de supersimetria aqui, onde tem um parâmetro constante. Esse campo aqui tem um parâmetro constante. Né? Imagina se a gente fazer a transformação de Gauge, esse shift desse aqui é um parâmetro constante. É uma coisa meio doida, né? Inclusive, eu e o pessoal aqui do grupo, a gente estuda possível violação de Lorentz por isso também. Porque um condensato fermiônico formado por uma coisa dessa pode gerar até um vetor de fundo. Então tem coisa que a gente estuda sobre isso aqui é um parâmetro constante de Rho. Então, a gente pegou o Rho barrado por uma mi. Rho pode ser
diferente de zero, a princípio. Então, a gente está estudando métodos de... Isso pode gerar um vetor de fundo, pode gerar simetria, etc. Literalmente, violação da simetria de Lorentz. Então, não é possível que não só a supersimetria quebre, gere, a gente vai ver, pode gerar massa, né? Como também gerar violação da simetria de Lorentz. Sabe isso? Tá? Mas, assim como os bósons de Goldstone geram massa por Z e por W mais e por W menos, aí está uma coisa interessante. Esse ferro de Goldstone pode como ele é uma partícula de spin meio, ela tem que ser o setor longitudinal de algum outro campo. Então, qual seria esse campo? Da mesma forma que a gente tem o AMI, tem a parte longitudinal, mais a parte transversal, mais a parte longitudinal. Então, como te diz, essa parte longitudinal é dada pela derivada. Aqui, esse ferro de Goldstone pode participar e dar massa por um campo de spin 3 vezes. Da mesma forma que aqui a gente tem a parte longitudinal. Não é difícil de escrever isso em termos de projetores e tal. Aqui tem uma estrutura de projetores, aqui também tem, a gente tem um psi e alfa transverso, T, e aqui a parte longitudinal. Agora está correto. Aqui tem uma parte que é transversa, mais uma derivada. Esse alfa é um índice espinorial, tá? Então, esse potinho, dependendo do modelo, pode ser utilizado para gerar massa para o gravitino. Dessa forma, usando a palavra que eu usei na citação, o fótino seria absorvido, engolido pelo gravitino. O gravitino ganha massa e salva a gente de ter um gravitino sem massa dando por aí, coisa que a gente nunca viu. Tá? Então ele poderia ganhar massa, tem uma massa muito grande, pode ser da ordem da escala de Planck. Tá? Nesse caso, a escala seria dada por esse kappa, que tem dimensão de massa quadrada. Né? Só fazer o cálculo dimensional aqui, né? O kappa tem que ter dimensão de massa quadrada. Então esse kappa ele introduz uma dimensão de massa ali que o gravitino vai receber. Tá? Então a quebra de supersimetria em geral está ligada com o fato da gente não observar gravitinos por aí. Ele tem uma massa, a quebra da SUSY, ela é feita numa escala de energia muito alta. Essa escala de energia é a mesma da escala de energia da massa do gravitino. Então esse gravitino é muito pesado, então a gente não consegue observar, ele decai em outras partículas antes que a gente observe. Okay? Isso é dado poderia ser explicado por um modelo desse. Claro que a gente está falando de modelo simplificado. Existem outros modos mais eficazes de quebrar a simetria. Por exemplo, se a gente tivesse uma simetria interna, tipo SO3, por exemplo, você teria aqui índices de cor. Né? Teria índices por aqui do mínimo também teria índice de cor e pelo grau de pH você também teria essa simetria. Nesse caso aqui, não tem como a gente escrever um termo desse. Esse termo aqui, se tivesse um índice, não seria invariante sobre o grupo. Então esse termo aqui
ele só consegue fazer essa quebra de SUSE em teoria abeliana. No caso de teoria não abeliana, a gente não consegue esse termo. Por isso que esse termo não é o mais famoso, não é o que mais é trabalhado. Porque não, se a gente quiser. Trabalhar em modelos complexos, esse termo não nos dá muita alternativa. Né? A gente tem que traço se você quiser. E algo desse tipo. Um gerador e tira o traço e mudou automaticamente. Então, o que o pessoal fez? Pô, vamos tentar escrever uma ação não abeliana. Né? Como é que a gente quebra isso? Deixa eu achar o nome do modelo. Esse pessoal da SUSE gosta de colocar nome complicado. Então, a moral da introdução desse termo é gerar essa variação do plotting. Com ela, nós fazemos uma analogia, né? Um caso de eletromagnetismo e obter ele como derivada, que vai caracterizar uma parte longitudinal. Com isso, gerar massa. Ele é absorvido pelo gravitinho. Tá. Aí ele da mesma forma que no modelo padrão, isso acontece com esses camaradas aqui. Eles a princípio não têm massa, então eles são proibidos de ter a parte longitudinal. No momento que o bóson de Higgs quebra a simetria, o bóson de Higgs é formado por dois campos complexos. No final das contas, sobra o Higgs, que é um campo escalar, e os outros três, cada um deles vem para um dos bósons. Aí com isso eles permitem que eles tenham massa. Okay? Da mesma forma, o fotino teria essa função. Isso depende do modelo, né? Porque só funciona nesse caso por causa do abeliano. A gente vai mostrar um modelo aqui que pode gerar quebra de supersimetria mesmo no caso do abeliano. Okay? Mas a ideia dessa quebra agora é para explicar por que nós não observamos. Exatamente, Não adianta nada a gente fazer um modelo, sendo que ele não explica o motivo da gente não ver. Né? Apesar de toda a argumentação, né, que é uma simetria do plano de luz, no limite de altas energias, no limite de baixas energias ela deve ser quebrada. Né? Então a gente precisa de um modelo que quebra essa simetria. Então esse é um, né? Esse é uma das maneiras. Que a gente fala, é o chamado TNT, né? Quebra pelo TNT. E a gente tem também a quebra pelo outro campo. Aqui, pronto. Eu não sei nem pronunciar esse nome. Que a ideia é um pouquinho diferente. Em vez de a gente fazer a quebra aqui, a gente vai fazer a quebra da supersimetria nesse setor aqui. O setor F. Tá? Muitas vezes ele é chamado também como quebra do setor F. Tá? Só falar isso aqui. A ideia é a seguinte: a gente escolhe, como esse dado é uma função homórfica de Z, etc., a gente escolhe um dado tal que a solução de mínimo dela,
EZA igual a zero não seja possível. Ok? Eu vou mostrar um exemplo explícito onde isso não é possível. Tá? Qual que foi a motivação para fazer esse? A ideia é conseguir fazer uma quebra de supersimetria mesmo em casos não abelianados. Tá? E essa maneira de fazer, ela é capaz de modelar bem uma quebra de SUSE nesses casos. Ou seja, ela é mais geral, né? Pode fazer em todos os casos. Eu vou fazer um exemplo que bem explícito para ter uma noção. Vou ter três campos: φ1, φ2 e φ3. Estes são complexos. Okay. E a gente tem o campo dado, então uma função dada estudada pelo seguinte: φ1 mais em φ2, φ3 mais y, φ2, φ1, φ3 igual a 0. Bom, dá para ver que é proposital isso, né? Não tem uma simetria muito legal entre os campos. Você precisa ter uma simetria de rotação interna, exatamente por isso que vai haver uma quebra de supersimetria. Quando a gente utiliza esse W aí num termo desse tipo, e tira a equação de movimento do F, a gente tem que bem simples, não tem F, só que igual. A gente vai achar que F barrado é igual a F barrado, são três campos, né? Três campos complexos, a gente vai ter três campos aqui. A gente vai ter que colocar A no segundo, vai de 1 a 3, dependendo dos três, tá? Então FA vai ser igual a WA. E a derivada chamada de W em relação a FA. Ok? Sim, só tirei a equação de movimento. O que significa isso aqui? Isso aqui. Significa que eu não consigo ter. Deixa eu ver aqui. Segundo aquilo lá, a gente não pode ter todos os F igual a zero. Né? Só tirando a equação do movimento, a gente chega nessa função aqui. Se essa função não pode ser válida, então os campos auxiliares do setor de matéria não podem ser zero ao mesmo tempo. Não existe solução para isso. E isso vem do fato da escolha desse dado. Tá? A gente pode, vou fazer aqui essa derivada, a gente vai ver que não existe solução onde os três φ sejam zero simultaneamente. Mas da mesma forma, isso significa que o vácuo não é invariante sobre a supersimetria. Deixa eu colocar. Vou apagar aqui mesmo. Derivar esse dado em relação a φ1, φ2 e φ3 para ver o que diz. O dado de φ1, isso vai ser igual ao F1, né? É igual a kappa mais y2
Lembrando, né? O K, o N e o Y são constantes. Eu vou lá em relação ao Φ2, isso é igual ao F2, que é igual a N Φ3, só. Aí, Φ3. Deixa eu só normalizar isso aqui, tá bonitinho. Então, por último, é o F3, que é igual a Mφ2 mais Yφ3. F2 mais Yφ3. Ok? Agora, a nossa análise tem que seguir no seguinte sentido. A gente tem que ver se existe solução para F1 igual a 0, para F2 igual a 0 e para F3 igual a 0 simultaneamente. A gente pode mostrar que não, vamos lá. Tá? A gente pode escolher Φ2 igual a Φ3 igual a 0. Esses termos todos morrem, de forma que F2 igual a F3 igual a 0, mas mesmo que a gente escolha F1 igual a 0, vou botar aqui F1 igual a 0, Φ1 igual a 0, perdão, o F1 não vai ser igual a 0. Ele vai ser igual a K. Então esse parâmetro K, assim como no termo RD, ele é o responsável pela quebra. Okay? Então a gente tem, mesmo no vácuo, os campos φ estão representando o zero. Se a gente admitindo ele zero, o campo auxiliar F1 não é zero. Na verdade, para ser mais genérico, independente do φ1, a gente não tem. Isso significa que, em termos técnicos, né, tem uma direção dentro do espaço de campos onde essa quebra, né? Como se tivesse um espaço tridimensional, obviamente isso é complexo, não dá para imaginar um C3 complexo, um espaço complexo tridimensional. Mas vamos pensar num espaço tridimensional, né? Que é o Φ1, que é o Φ2, que é o Φ3. Então, esse plano aqui, ele não tem problema, tá? Ele faz parte do vácuo da teoria, mas essa direção aqui, do Φ1, ela é indeterminada. Então você tem uma degenerescência de infinitos vácuos aqui. Ok? Você tem infinitos vácuos onde essa condição é satisfeita. Entretanto, nenhum desses vácuos respeita a supersimetria. Tá? Você tem uma quebra desse grupo de supersimetria num grupo menor, enfim, talvez um grupo de gauge, ainda se mantém ali dentro, mas a supersimetria quebrada. Okay? Dessa forma, como um dos F's não se anula, quero ver aqui exatamente onde se a gente tem V φ A igual a WA, isso vai ser F1 quadrado mais F2 quadrado mais F3 quadrado. Só substituir.
derivada de cada um é igual a F. Então, o vácuo desse potencial, todos os φ, né, igual a zero, isso vai ser diferente de zero. Então, você tinha um vácuo onde todos os tinha uma configuração estável e agora você não vai ter mais. Mesma história do campo de nível. Então, esse vácuo vai ter uma energia definida. Tá? Pode haver, né, em muitos casos, né, aquele famoso potencial de chapéu mexicano, né, que o mínimo da teoria não seja onde todos os campos sejam zero, mas o valor, que nesse caso é dado por esse K. E de forma que onde isso vai se refletir exatamente, vai se refletir aqui. Como a gente escolheu um dado específico, esse dado, como a gente viu, vai definir a massa do esférico. Okay? Só para ter naquele caso que a gente escreveu, caso renormalizado, né, mais geral, a gente vai ter que a massa dos φ vai ser dada por a massa do elétron mais K e a massa do elétron se mantém a massa do elétron. Ou seja, elétron, né? Aqui, como são três campos, seria uma. Mas no geral, essa quebra aqui, esse parâmetro de quebra, ele vai fazer um shift da massa. Então o bóson, que é o parceiro supersimétrico, vai ter uma massa diferente. Se esse K tem dimensão de. Na verdade, não é sobre a dimensão está correta. O W tem que ter. Isso aqui tem dimensão A quarta, de massa quarta, então o WA tem que ter dimensão de massa quadrada. Né? Massa quadrada e massa quadrada. Então a derivada tem que ter massa quadrada. Então o K também tem dimensão de massa quadrada. Então aqui você vê a raiz, só para dar a dimensão de massa quadrada. Se essa quebra de supersimetria for muito alta, a escala, então esse K é muito grande, então a massa do seu parceiro fica muito maior, de forma que elas são do espectro de partículas, que é condizente com o que a gente espera. Aí que tá, você tinha me perguntado mais cedo, o livro que você estava lendo estava falando do MSCN e tal. Eles escolheram um parâmetro, é mais geral que esse, tem muitos parâmetros, mas escolheram uma família de parâmetros que iam dar uma física lá. Você poderia ter escolhido um outro tipo de parâmetros, onde esse K seja 10 vezes a ordem de grandeza da violação, da quebra da simetria, a massa do Higgs é 246 G. Acho que é 2,4 G. Enfim, a escala essa escala de energia elétrica eletrofárica, da ordem que vai colocar, imaginar a supersimetria vai quebrar em 10 ordens de grandeza a mais que isso. Isso vai mudar completamente a fenomenologia que você vai procurar em LHC. Inclusive, a massa dos superparceiros podem ser muito maior do que esperado. E isso. Ser mais político que está gravando. Isso é um dos motivos. O pessoal, não apareceu o sul, então não existe. Não é assim. Os caras escolheram parâmetros como esse. A amostragem foi exata. A amostragem que não foi tão boa. É aquele negócio, como eu te falei, são 100 parâmetros. Com 100 parâmetros você fica qualquer coisa. Então eles tentam introduzir simetrias a mais para
analogia que nos diga a essa simetria. As simetrias que a gente conhece já estão no modelo padrão, que é paridade, que é carga, temporal, CPT. A gente tem as locais, né, que é eletromagnética, forte e fraco. A gente tem essas três. Então a gente fenomenologicamente a gente fica, né, amarrado. Qual é a simetria a mais que colocar ali? Então eles vão criando modelos diferentes testando. Aí eles marotamente escolheram coisa aqui, lá perto dos 14 TeV do próton deve aparecer. Então esses começaram a ser mais procurados porque seriam os mais prováveis. Mas pode ser que a SUSE só quebre na escala de 10 elevado a 10 TeV. E aí? Entendeu? Então existe muita coisa aí. O pessoal. É complexo, né, cara? O LHC é gigantesco, milhões de pessoas trabalhando coisas paralelamente. Às vezes a gente se atropela. Né? Mas isso não quer dizer que a SUSE não tem futuro. Pelo menos é o que a gente do grupo tenta fazer a propaganda. Beleza, então, tá cedo. Eu achei que ia demorar mais, mas a gente acabou o nosso curso de SUSE. Vou deixar meu e-mail. Tu tem meu e-mail? Tem. Mas para quem está assistindo, se alguém quiser pegar aquelas notas. Nossa geral eu não garanto que vão ficar prontas em breve. Porque como eu estou defendendo em breve, então ficar referências, alguns PDFs podem ajudar. O meu e-mail é Yuri, tudo minúsculo, Miller, Gomes, @gmail. Tá legível, né? Se alguém tiver querendo alguma informação a mais, pode entrar em contato comigo. Bom carnaval. A gente se vê na próxima. Valeu, tchau. Valeu.